Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês aí? Mais uma vez aqui com vocês, o Edson Leandro, para trazer mais umas dicas, muito especial para você aí a respeito de montagem de motor, desmontagem e defeitos também que acontece quando você está montando um motor ou até mesmo para resolver um falhamento ou alguma coisa de um defeito que você nunca pegou. Beleza? Sempre eu estou trazendo dicas aqui para vocês a respeito desses tipos de detalhe. Lembrando, live Descomplicando o Motor, de segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, às 8 horas, horário de Brasília. Sempre trazendo o melhor para você aí, pessoal. A cada dia eu vou me aperfeiçoando, vou aprendendo com vocês e assim sucessivamente. Beleza? Então bora para mais uma live. E o tema dessa live, pessoal, é o seguinte. Hoje eu vou falar de alguns defeitos comuns que eu já peguei, em variados tipos de motor que possa ajudar vocês aí, tá? Sempre tem uma galera me perguntando, a respeito de você já pegou esse tal tipo de defeito, esse outro tipo de defeito? Então, hoje eu vou explicar para vocês como que você resolve algum desses tipos de defeitos de alguns outros tipos de determinados tipos de carro, tá? Lembrando que dentro da oficina mecânica é algo muito comum acontecer muitas dúvidas, pessoal? Gera muita dúvida. E se você quiser saber mais a respeito de carro, já me segue no Instagram, me segue no canal do YouTube também, Vai lá, se inscreve lá no canal do YouTube, me segue na página aí do Facebook, ou seja lá o que for lá. Vai lá e faça parte, da galera que sempre quer aprender um pouco mais. Beleza? Então, mas sem mais enrola, bora para o vídeo? Então, bora. Pessoal, sem querer enrolar muito, mas é o seguinte. O principal, podemos dizer assim, o principal defeito que eu acho muito comum, podemos dizer assim, um dos principais, se assim podemos dizer, do motor, por exemplo, o motor da Volkswagen, às vezes, pessoal, queimar a bobina, ou às vezes até mesmo, ele ficar, perdendo força, etc e tal. Muitas das vezes eu já peguei ocasiões, pessoal, vamos falar da linha da Volkswagen, tá? De você dar partida e o carro esquentar um pouco, chegar na temperatura ali e tal, e ele depois não querer funcionar mais. Depois você encosta no lugar, tal, ele tá quente, depois você encosta no lugar e ele não dá partida mais com ele quente. Esfriou, ele vai lá e dá partida, tá? Esfriou, ele vai lá e dá partida. Principalmente naqueles conectores que tem 4 pinos, pessoal, no sensor de temperatura, ou até mesmo naqueles que tem 2. Pode acontecer também, eu já peguei alguns casos dessa forma. E o carro não entra em funcionamento. Qual que é a lógica disso? Pessoal, o sensor de temperatura, ele manda uma informação para o módulo, a respeito da temperatura do motor. Então, se esse motor tiver com a temperatura muito elevada, ou se o sensor tiver danificado, literalmente, ele mandar uma marcação de temperatura muito alta, esse carro ele não vai entrar em funcionamento. O que você tem que fazer? Substituir o sensor de temperatura, tá, pessoal? Aquele sensor de temperatura que você pega e você consegue rodar a cabecinha dele, literalmente esse sensor ele está danificado. Então, eu já peço para você trocar para evitar transtorno. É igual aconteceu com o Corsa esses tempos atrás. Apanhei mais de 4 dias apanhando num Corsinha VHC 1.0. Só pegava no spray, pam e bó, sabe? Você jogava Itilube, o cara 80 e ele acelerava, mas ficava bó, sabe? Como se estivesse dando falta. Porém, era o bendito do sensor de temperatura. E, pessoal, isso é algo que acontece, pessoal, porque eu particularmente aqui, eu já criei agora, depois de tantos BO desse aí, eu já criei o costume de passei o aparelho, eu vou em dados demográficos, no caso das leituras, dos dados. Aí eu verifico
se a sonda está trabalhando, eu verifico se o sensor de temperatura está num padrão normal, aceitável, se é realmente é mais ou menos o que está funcionando no carro. O sensor MAP também é algo muito importante que prejudica muito o funcionamento de um carro, fazendo o carro ficar funcionando direto, ou até mesmo não dar muita aceleração e assim por diante. O que acontece, pessoal? Esses tipos de defeitos, pessoal, do sensor de rotação, de você colocar o scanner, é algo que você vai adaptando com o passar do tempo, né? Muitas das vezes a gente não sabe, eu particularmente não sei, eu não vou ser hipócrita de dizer para vocês ou querer mentir para vocês que eu sei todos os parâmetros de toda parte de injeção de todo tipo de carro. Não, de maneira nenhuma, não sei. Porém, né, cada dia eu estou aprendendo, cada dia eu procuro me especializar um pouco mais, entender qual que é o funcionamento padrão ali da sonda lâmina, porque vocês sabem que a sonda não pode passar de 1000 volts, né? De mil de resistência ali que ela fica caindo, é que ela fica oscilando. A sonda ela trabalha oscilando. Ela fica pobre, rica, pobre, rica, pobre, rica e fica dessa forma. A sonda é normal trabalhar dessa forma. O que não é normal dela é trabalhar em sempre frequência alta, sabe? 900, 1200, aí cai para 900, 1200, 1300, 1000 e pouco. Ela não pode trabalhar passar dos 1000 volts. Por quê? Ela manda a informação errada para o módulo e automaticamente esse carro vai começar a consumir muito combustível e vocês sabem, né, aonde vai parar isso aí, beleza? Então, às vezes o carro também fica ruim para pegar também, tá, pessoal? Porque às vezes você dá a partida, a sonda reconhece que está com falta de combustível ou às vezes está com excesso, aí o carro fica não tem aquela partida, já pega, entendeu? Não é dessa forma. Muitas das vezes também pode ser a sonda. Pessoal, cada caso tem que ser analisado, né, bem especificamente, né, bem detalhadamente, para não acontecer erro. Principalmente de você, por exemplo, esses dias para trás eu troquei um sensor de oxigênio, que no caso é a sonda lâmina, de um Palio 98. Você sabe quanto que é essa sonda? 280 bagalos, R$280. Agora você imagina, né? O cliente tal, pega, fala, confia em você, você vai lá e fala, mano, tem que trocar esse sensor de oxigênio, 280 conto, entendeu? Como se não resolve o problema do cliente, o que você vai fazer? Cara, você vai ficar desesperado, o cliente vai ficar, né? Cara, gastei 280 conto e não resolveu o trem. Então, tipo assim, cada caso é um caso. Que nem hoje mesmo aconteceu um caso de um dos meus amigos aí, ligou pra mim e falou, mano, você já pegou a situação assim, assim, assado? Que no caso era um carro da Chevrolet, ele acendeu a luz da injeção e não acelerava, não passava de 2000 RPM. E o que acontece? Esse, no caso, era manual mesmo, ele tinha que acelerar. E o que acontece, pessoal? O que ele fez? Eu falei, mano, ó, pelo que você tá me falando, pode ser configuração da correia dentada. Você fez a configuração dela? Ah, mas eu não troquei agora, já tem uns 2 anos atrás que trocou. Cara, vai lá e faz. Aí depois ele tanto mexer ali e tal, com o aparelho mesmo ele conseguiu ver o parâmetro da sonda, do sensor MAP. O sensor MAP não estava trabalhando, ele estava estagnado, certo? Ele tem que ficar variando também, certo? Ficar variando igual a sonda, ele fica descendo, subindo, e ele estava parado. Então ele descobriu ali e tal, ele foi dar uma olhada lá tal, tava com um erro lá, entendeu? Os próprios sensor MAP que não deixava o carro acelerar, entendeu? E automaticamente depois que ele consertou esse defeito, o carro voltou ao que era original depois, né? Começou a acelerar, tal e assim por diante. Pessoal, esse foi um pequeno ajuste que ele fez, entendeu? Passou um cara 80, passou um limpa-contato ali no próprio sensor MAP. E ele passou para o cliente, mano, se vir dar o defeito de novo, você vai ter que chiar no sensor MAP. Coisa que também provavelmente também não deve ser barato. Mas é isso aí, resolveu o problema e já era. Pessoal, esses tempos para trás também eu peguei também uma coisa muito louca mesmo. De trocar, pessoal, o sensor de oxigênio
e você não observar os lados da posição do original, entendeu? Por exemplo, o sensor de oxigênio, pessoal, ele trabalha, normalmente, a maioria dos carros, né, não sei, o MPFI ou esses carros mais antigos, ele trabalha com um fio, né, os mais antigos. Agora, esses novos, né, esses modelos mais de injeção mais avançado um pouco, ele trabalha com 4 fios, né, 4 fios. O que acontece? Vai um positivo e 2 neutro, né? No caso, acredito eu, um é sinal para mandar para o módulo. E o que acontece? Muitas das vezes, pessoal, o chicote ele fica invertido do original, entendeu? Às vezes o branco normalmente tem 2 brancos, um cinza e um preto. Quase a maioria, principalmente da Fiat. Se você inverter, por exemplo, aqui está o ramal principal, né? Que é o original. E se você comparar os dois, ele tem que estar na mesma linha, pessoal, de cores, entendeu? Ó, aqui tem que estar branco, aqui tem que estar branco, aqui tem que estar cinza e aqui tem que estar preto. Branco, branco, cinza e preto. Tem que seguir essa sequência, pessoal, porque se você não seguir, o carro vai ficar atrapalhado da mesma forma, tá? E você vai ficar sofrendo à toa. É um detalhe que muita gente deixa por passar percebido. Mas quando acontece de você colocar virado, o sistema do carro, pessoal, ele fica totalmente doido, fica totalmente atrapalhado, entendeu? Principalmente o sistema de injeção do carro. Por quê? A sonda, ela controla, né, o tanto de combustível que entra, né, o que ela vai mandar combustível e o tanto que não manda, entendeu? Tipo assim, ela controla, manda pouco combustível, manda muito combustível e esse tipo de coisa, entendeu? A sonda manda informação para o módulo autorizar lá para a bomba de combustível para ela mandar pouco, mandar muito e assim por diante. Esse é um detalhe muito importante que eu já peguei, eu já apanhei, tá, pessoal? Eu tô falando isso aí porque eu já passei por essa situação e é muito ruim. Você vai lá, troca cabo, troca vela, faz limpeza de bico, testa módulo, testa não sei o que, testa. Quando você vai ver, o erro foi você que fez, entendeu? Ou às vezes você já pegou o erro de outros caras. Como que eu faço? Cara, aqui, particularmente, quando acontece isso comigo, eu costumo pegar um carro de outro cliente meu e falo, mano, tem como eu só testar, ver só uma coisa aqui? Aí eu só desconecto ou qualquer coisa, eu só olho o parâmetro, né, se tá certo ou não. Aí eu vou ter uma ideia se realmente se foi colocado invertido ou não. Beleza? Esse é um detalhe, pessoal, basicamente simples, porém que vai fazer muita diferença quando você pega um carro para um funcionamento, etc e tal. Isso acontece, pessoal, quando o carro está muito ruim para dar partida está longa demais, ou às vezes quando o carro está consumindo demais, entendeu? Está consumindo muito combustível e assim por diante, beleza? É algo muito importante que vocês têm que prestar bastante atenção, beleza? Outra coisa, Edson, qual outro tipo de coisa que você já pegou e que você pode passar para nós? Cara, esses tempos eu peguei da linha da Fiat, pessoal. Eu peguei da Volks. Eu troquei, pessoal. Eu fiz limpeza de bico, troquei as velas e troquei os cabos. Os cabos eu coloquei Bosch. Os bicos também. E depois disso, pessoal, o carro danou a dar problema. Certo? Danou a dar problema mesmo. O cara abasteceu num posto tal, e depois disso o carro virou uma desgrama. Só virou uma bola de neve. Aí o que aconteceu? Ele abasteceu num posto ruim, queimou os 4 bicos, aí tipo assim, os cabos de vela estavam ruins, as velas também estavam ruins, nova, pessoal, marca Bosch, tá? E o que eu fiz? Eu peguei, fui lá e troquei por uma NGK, coloquei, pessoal, tá até hoje rodando, certo? Pessoal, não é querendo dizer, mas já peguei casos aqui, pessoal, de acontecer muito disso aí. Entendeu? Fui lá, trocava uma vez, trocava 2 vezes, pedindo garantia, colocando a mesma marca e não resolvia. Enquanto eu não mudava a marca, não resolvia a parada, entendeu? Muitas das vezes acontece isso, tá, pessoal? Às vezes você fica apanhando e às vezes o defeito está na própria peça, na própria marca, etc e tal, né? É igual o que eu costumo falar para os alunos, né, do curso Motores Pro. Fala, mano, se for para fazer um motor, faça bem feito. Pede bomba d'água Shadec, pega bronzina de metal leve ou Miley,
essas, sabe, peça boa. Nada de negócio de marca né, essas marcas capeta aí que sempre dá BO e sempre dá prejuízo para nós, certo? Ah, for trocar um sensor, coloca uma marca Thompson, uma marca, né, mais Iguaçu, uma marca, né, considerável, marca boa, né, nacional, que seja top também, ok? Ou até mesmo original. Lembrando que se a pessoa for montar um motor todo original hoje, pessoal, ele vai gastar mais de 10 mil reais, tá? Isso eu falo com propriedade, porque hoje, nos dias de hoje, para você fazer um motor bem feito, né, dependendo do que aconteceu com o motor, se precisar só retificar a parte do motor toda, tal, ele vai gastar em torno de 5.500 a 6 mil, né? Isso falando motor da Fiat, Volkswagen, Chevrolet e HB20 já muda um pouco. Por quê? Dependendo do que aconteceu, se foi questão de aquecimento, às vezes precisa substituir um cabeçote, já aumenta um pouco mais. Às vezes precisa encamisar, já aumenta mais um pouco e assim por diante. Então fica aí essa dica para vocês aí, né, que às vezes for montar um motor ou for montar um motor literalmente do zero, faça uma coisa bem feita, coloca a marca top, uma marca mais, né, que eu sempre recomendo para vocês aqui, certo? Que é a bomba d'água Shadec, bomba de óleo Shadec, né? Sempre umas marcas assim que vai, né, marca de retentor Sabó, uma junta Sabó e etc e tal. E aí segue as suas especificações, né, seguindo sempre o manual do fabricante que eu sempre passo para vocês aqui a respeito de aperto, usando sempre o torquímetro, né, para não ter dúvida a respeito se você deixou apertado demais ou se você deixou folgado demais. Sempre tem aquelas ocasiões que você acaba, pessoal, entrando no rabo do foguete por causa de bobagem, entendeu? Por causa de você mesmo que se acaba se enrolando, entendeu? Por falta de não usar um torquímetro, por falta de não usar uma tabela que te mostra o aperto do volante, o aperto do virabrequim, o aperto né, das principais coisas, pessoal. Pelo menos das principais coisas você tem que ter uma tabela te ensinando como que você faz. Beleza, pessoal? Então fica essa dica para vocês aí, tá? Outra coisa também, pessoal, que eu já peguei, tá? E que faz totalmente a diferença, beleza? O carro da Chevrolet, da Hyundai, pessoal, é um veículo que ele tem alguns problemas crônicos, né? Alguns tipos de coisas crônicas, né? Os defeitos crônicos deles, né? Por exemplo, Edson, muitas das vezes, pessoal, a galera monta motor e acaba colocando o mesmo cabeçote ou colocando, né, um cabeçote bem rebaixado, né, que os caras planam demais, às vezes não sabe disso e acaba tendo problema. Por exemplo, ficar acendendo luz do óleo, o carro às vezes ficar ruim para ter saída, às vezes ruim para dar partida e assim por diante. Por quê? Quando você mexe na parte da plana do cabeçote, quando você plana um cabeçote, automaticamente você mexe na taxa de compressão. É por isso, né, que tem, segundo a Hyundai, ela tem uma tolerância para você tirar, né, do cabeçote, né, retificar ele. Então, se você esquentou demais essa junta, queimou demais a junta, cara, fala para a retífica medir e tal. Se não tiver na tolerância, troca, tá? Depois eu vou passar outra, acredito que eu consigo fazer amanhã para vocês, a tolerância da altura do cabeçote. Mas eu já tenho vídeo para vocês aí a respeito essa tolerância do cabeçote aí da Hyundai. Beleza, pessoal? E fica essa dica para vocês aí também, tá? Sempre usando um aditivo, tal, etc e tal, beleza? E algo muito comum também do motor da Hyundai é queimar a bobina, né? Ela vai 3 bobinas ali, se tratando também do motor 3 cilindros, né? Ela queima muito fácil aquelas bobinas. Pessoal, não sei porquê, porém é algo muito comum que eu já troquei um monte, já até esqueci o tanto que eu já troquei e literalmente é algo que acontece muito comum, muito frequente mesmo. Beleza, pessoal? Outra coisa, pessoal, que acontece e que às vezes você pode pegar de surpresa, né? É uma coisa bem simples, porém que faz toda a diferença, tá? Faz toda a diferença mesmo.
Ah, Edson, deixa eu te falar. Muitas pessoas têm vários tipos de pergunta para me fazer, tal, etc e tal. Se você tiver pergunta a respeito de falhamento, alguma coisa assim, Edson, eu tô com o motor tal assim, tá falhando, tá, alguma coisa assim, cara, manda para mim aqui no direct do Instagram, pergunta lá nos comentários do YouTube, nos comentários também na página, que eu vou estar respondendo vocês, beleza? Basta mandar a pergunta que a gente responde aí no mais breve possível. Beleza, pessoal? Então, muito de vocês, pessoal, às vezes fica perdido, não saber o que fazer no sistema, né? Como, né, resolver um certo tipo de defeito. É igual eu expliquei para vocês, né? Muitas das vezes é uma coisa simples, certo? Muitas das vezes é uma coisa simples, então às vezes você acaba, né, se perdendo ali. Porém, é sempre, né, sempre quase o processo que eu uso é sempre o mesmo que eu ensino lá no curso Motores Pro. O que eu ensino lá? Mano, tem o passo a passo, segue ele. Tem o passo a passo, segue ele. Ah, chegou um falhamento na sua oficina? Chegou, tal. O que você vai fazer? Você vai testar, né, pressão de combustível, ver vela, ver cabo, ver bobina, se está mandando centelha, etc e tal. É sempre bom você ter algumas coisas para teste, tá, pessoal? Eu sempre tenho aqui comigo, né, cabo de vela, entendeu? Bico eu coloco na máquina para testar, entendeu? Testa a vazão, testo a resistência e etc e tal. Esses dias para trás eu estava montando o motor de um Civic e por incrível que pareça, pessoal, esse Civic não pegava nem com spray, certo? Não pegava de jeito maneira. E o que eu tive que fazer com ele, pessoal? Eu peguei de outro cara tinha montado esse motor e ele não conseguiu funcionar. E depois de vários dias, né, ali tentando ali, eu olhando, analisando o que estava pegando, e eu resolvi tirar aqueles bicos para limpar, né, para fazer um teste e tal, porque as velas estavam boas, as bobinas estavam boas, os bicos estavam bom, ou perdão, o combustível, a bomba de combustível estava mandando pressão boa de combustível. E eu falei, cara, só pode ser esses bicos, não tem mais nada, o ponto estava certinho. E eu resolvi colocar na máquina. Quando eu coloquei na máquina, pessoal, tinha 3 bicos queimados. Aí eu já falei, cara, certo aqui é trocar os 4 para resolver o BO, entendeu? E foi lá, trocou, zerou o problema, pessoal. Acabou, sabe? Sabe o que é dar a partida no carro e o bicho pegar e você falar, nossa, que massa. É show de bola, hein? Resolveu mais um BO? Por quê? É um BO, literalmente era um BO. Já estava em torno de 3 dias naquele carro, sabe? Tentando funcionar e tal. Porque tem coisa, pessoal, que a gente às vezes não sabe. A gente, que nem ele tinha passado para mim, não, fiz limpeza de bico, tal, testei e tal. Então você confia na palavra do cara e às vezes você, né, por às vezes você achar, não, o cara fez isso aqui, então pode ser outra coisa. Pode ser outra coisa. Então, é sempre bom, pessoal, você testar. Ah, chegou de outra oficina. Não está funcionando? Você vai fazer todo o processo, passo a passo, tudo de novo, pessoal. Isso é o que eu aprendi ao longo desses tempos, tá? Ao longo do tempo que eu venho montando o motor, resolvendo falhamento, resolvendo alguns BO aí, né? De alguns caras aí, beleza? Outra coisa muito importante, pessoal, que eu quero frisar aqui nessa live, é para vocês, pessoal, que vocês sempre têm dúvida, cara, manda pergunta para mim, que eu vou estar fazendo, né, dicas de lives que você quer que eu faça. Ah, você faz a live aí descomplicando tal, descomplicando motores aí, sobre o motor da Volkswagen, motor EA111, etc e tal. Ah, da Chevrolet, da Ford, eu vou trazer para vocês. Beleza, pessoal? Então, por hoje, pessoal, é só. Eu não vou falar mais nada, porque aí eu vou estar enchendo linguiça e não vai adiantar nada. Beleza? Então, por hoje é só. E amanhã eu vou trazer um conteúdo para vocês aqui, né? Show de bola, né? Amanhã é sexta-feira, sextou o bebê. Então, nós vai estar aí fazendo mais, né? Sempre agregando valor para vocês aí. Fechou, pessoal? Então, falou, galera. Tchau, tchau.